Boa noite, meus amigos, minhas amigas, né? Aqui quem fala é Luciano Melo do canal Luciano Tricolor, de volta aí para mais um vídeo aí, para mais algumas informações sobre o meu, o seu, o nosso Fluminense Futebol Clube, né? Trazendo aqui, né, algumas notícias que estão rondando, né, esses dias agora que antecedem o começo de o início da Copa do Brasil, né? Vamos ver no que pode ocasionar essa estreia na Copa do Brasil. Tomara que não seja como a estreia na Libertadores, mas vamos falar aí esse jogo de amanhã, dessa quinta-feira às 21h30, lá, né? Contra o Operário de Ponta Grossa, no Paraná, sendo que, né, vai ser um jogo muito difícil. O Operário é o bicampeão paranaense. Bicampeão paranaense. Não vai ser um jogo fácil, não vai ser jogo mole. Temos que encarar, né, esse jogo como uma grande decisão, porque não podemos trazer um resultado adverso de lá para cá. Porque são times de pequena expressão que jogam fechadinhos, e lá eles não é um time que não está levando muitos gols, joga muito fechadinho e sai muito rápido no contra-ataque. Mas vamos falar um pouco mais sobre essa partida de amanhã, assuntos aí que nos interessam, né? Vamos lá. Mas se inscreva no canal, deixa o teu like, ative o sininho aí para as notificações. Não vai te custar nada isso, só você apertar o botãozinho de inscrever-se, o joinha do like, ativar o sininho para quando aparecer um vídeo do canal do Luciano Tricolor, você tá bem informado. Compartilhe esse vídeo com mais amigos e deixa o teu comentário, certo? Então vamos lá. Vamos deixar esse assunto aí para o final, né, que a gente tem um pouquinho mais de tempo no final para debater sobre esse assunto. Vamos falar sobre um assunto aí que envolve e não envolve ao mesmo tempo o Fluminense, mas envolve em maneira de lucrar dinheiro, né? Com isso envolve o nome do meio-campista André, né, que saiu em 2024, vendido ao Wolverhampton por 22 milhões de euros. Agora, com o rebaixamento para a segunda divisão do campeonato inglês, o André é pretendido por vários clubes, né? Inclusive clube inglês como Liverpool, Galatasaray, né? Juventus está sendo especulado. É claro, é um grande jogador ele, né? Como estava o John Arias, só que o John Arias, picou a mula antes de o barco afundar. O João Gomes, ex-Flamengo, né? E a nossa intenção aqui é falar do André. Por quê? Porque o Fluminense, né, tem o mecanismo de mais-valia. Tem dois, né, para dizer a verdade. O mecanismo de mais-valia, né, que dá direito ao Fluminense a 10% da diferença do que ele vai ser vendido para o que ele foi vendido, né? Foi vendido por 22 milhões e está sendo especulado, né, pela imprensa europeia, está sendo especulado uma venda em torno de 35 milhões de euros. 22, 35, 13 milhões de euros, né? Se por um acaso André for vendido nesses 13 milhões de euros, o Fluminense tem direito a 10%, que seria 1.300.000. Um jogador que não nos pertence mais, mas por causa do mecanismo, né, de mais-valia, o Fluminense vai embolsar 1.300.000. Então, né, eu creio que o André não deva continuar, porque
esses clubes, quando são rebaixados, fazem corte, né, nos seus investimentos, e aí com certeza vai negociar vários jogadores e o André deve estar nesse barco. E aí o André estando nesse barco, 35 milhões, 1.300.000 euros, está ótimo nos cofres do Fluminense, no entanto não conta mais que o jogador não é mais jogador do clube. E ainda tem o mecanismo de solidariedade por ser o formador do jogador. Ainda tem mais uma farpelinha, né? Então, tomara que tudo dê certo, o André consiga se transferir para um grande clube e renda esse dinheiro aos cofres do Fluminense. Certo? Será que ele vai Será que ele vai sair? Será que o Wolff vai negociar o André? Tomara que sim, né? Porque não temos condições de contratá-lo o André de volta, mas 1.300.000 mais o mecanismo, né, de solidariedade, que é o clube formador, beleza, vai render mais uma farpelinha. Essa é uma delas. Outra notícia, meus amigos, outra notícia, novamente, envolve o Fluminense e ao mesmo tempo não. Né? Vou explicar a vocês. O Palmeiras está negociando a compra, né, do jogador do Botafogo, Barbosa. E o que isso tem a ver com o Fluminense? Tem tudo a ver com o Fluminense. Por quê? O Barbosa, o Botafogo não tem condições, né, de negociar com o Barbosa, que o contrato dele termina no final agora de 2026 e no meio do ano o Barbosa, se não for vendido pelo Botafogo, pode sair de graça. Então, o Textor está vendo, não conseguiu, não chegaram a um acordo para uma renovação de contrato, talvez porque o Botafogo está quebrado e não tem condições de pagar o que o jogador deve estar pedindo. Muito provavelmente deve ser negociado. E o Palmeiras, assim, está negociando com o Botafogo e com a firma que trata do passe do jogador. E o que isso tem a ver com o Fluminense? Tem a ver com o Fluminense porque o Palmeiras está investindo em conversas com o Zenit. O que tem a ver Zenit, Palmeiras, Botafogo, Zenit, Nino? Palmeiras não estava atrás do Nino? Então, se o Palmeiras, por uma eventualidade, tomara que consiga contratar o Barbosa, será que o Palmeiras vai desistir do Nino? E o Palmeiras desistindo do Nino deixa o caminho livre para que o Fluminense, né, consiga fazer uma proposta ao Zenit e que o Nino venha para as Laranjeiras. Mas informações do nosso amigo repórter, jornalista, e torcedor tricolor Rodrigo Dias, do canal Ligados no Flu, o Palmeiras quer o Nino também. Mas e aí, meus amigos? Palmeiras já tem Gustavo Gomes, Bruno Fux, Maurício, não me recordo o nome do outro zagueiro, né? Mas tem 3 zagueiros lá. Aí, provavelmente, o Barbosa vindo para ser reserva? Creio que não. O Nino vai vir para ser reserva? Creio que não. Será que o Palmeiras, será que a dona Leila vai investir no Nino também? Mas aí, o Palmeiras investindo no Barbosa, o Fluminense tem que apostar todas as fichas que tiver disponíveis, possíveis,
em cima do Nino. Porque precisamos de um zagueiro, meus amigos. Precisamos de um zagueiro para chegar e tomar conta daquela zaga. Saiu o Nino, veio o Thiago Silva, manteve o nível, mas mesmo com o Thiago Silva sempre falávamos, o Thiago precisa de um zagueiro à altura para jogar ao seu lado. E era quem? O Freitas. Era esporro em cima do Freitas, ao tempo todo. E hoje saiu o Thiago Silva, veio o James. Thiago Silva, James. Olha aqui. Nino, Thiago Silva. Thiago Silva, James. Olha que declínio. E hoje, né, a nossa dupla de zaga, James e Freitas, não nos dá nenhuma confiança possível. Toda bola que chega perto da nossa área é um Deus nos acuda. Principalmente, meus amigos, se a bola for aérea. Se for jogada aérea, que temos principalmente quando vem da lateral direita, né, da ponta esquerda do adversário, nossa lateral direita, quando é o Samuel Xavier. Quero fazer uma pergunta a você, meu amigo tricolor. Qual foi a vez que você viu o Samuel Xavier conseguindo cortar um cruzamento? Ele não deixando, ele impedindo o lateral ou o atacante de fazer o cruzamento. Qual foi a vez que isso aconteceu? Não me lembro. Porque toda bola que vai em cima do Samuel Xavier é cruzamento dentro da área. Ele não consegue diminuir o espaço do adversário. E aí, como eu acabei de falar, bola aérea dentro da área do Fluminense é um Deus nos acuda. Porque é difícil. A zaga não consegue cortar uma na cabeça. Há mais ou menos uns 3 ou 4 jogos, o James está conseguindo ser pior que o Freitas. O Freitas, depois daquele corte, depois da torcida pegar várias vezes no pé dele, coletiva em que falavam por que o Freitas, jornalistas de mídias tricolores, por que o Freitas continua de titular, e aquela martelada em cima sempre, ele deu uma melhorada. E o James, em compensação, parece que agora ele sentiu que ele está jogando num time grande. Não consegue acertar. Dentro da área não tem posicionamento nenhum em bola aérea. O último jogo, se eu não me engano, eu acho que foi o último jogo, né? No gol que saiu aí no gol do Santos, no segundo gol do Santos, deu um bote furado. Como que pode, meus amigos? Um zagueiro dá um bote, não acerta a bola, não faz a falta e deixa o atacante passar e fazer um gol do jeito que ele fez. Então, meus amigos, precisamos ficar ligados nessa situação do Palmeiras, investindo no Barbosa, e tomara que eles consigam, para a gente poder ir firme e pesado. É claro, falam que o Fluminense não tem dinheiro, mas olha a janela de contratações, quanto foi gasta. Como que não tem dinheiro? Tem que ir pesado em cima do Nino. Tem que trazer o Nino, tentar o possível para trazer o Nino nessa janela do meio do ano. Porque se não trouxer, vai ser complicado. E aí me contrata, né, 2 zagueiros nessa janela, e um zagueiro até hoje vai fazer 2 meses que o zagueiro não sabe o que é entrar dentro das 4 linhas para fazer a sua estreia. Sendo considerado um ótimo zagueiro no Uruguai, o melhor zagueiro do Uruguai, chega aqui, o cara não tem vez, não joga.
Como é que pode? Com a nossa zaga dando vacilo em cima de vacilo. Contratou o James para a vaga do Thiago Silva, tá a pau um buraco, né? Está sendo pior do que os que já estão, porque não estou sentindo confiança no James. E agora o Midian, né? Contratado há quase 2 meses. E eu acho que amanhã, nessa partida contra o Operário, que tudo indica, pode ser que ele faça a sua estreia. Mas relatos hoje de Gabriel Amaral, do canal Raiz Tricolor, que está hospedado justamente ao lado do campo, gramado horrível. E aí, meus amigos, você vai colocar um zagueiro que não entra em campo há quase 2 meses para estrear num gramado horrível, sem entrosamento com o seu companheiro, sem ter jogado um segundo sequer de uma partida, e o cara vai entrar desse jeito? Será que por pressão da torcida, da mídia, que sempre está em cima, que não coloca para jogar, que não coloca a base para jogar, e a gente vive sempre batendo nessa tecla, a base só entra em furada, como entrou no jogo, Wesley Nathan entrou naquele jogo lá do Maracanã, pela segunda partida contra o Rivadavia, na furada, colocou o Riquelme agora, que há 3 meses não entrava em campo. O que aconteceu para o Riquelme entrar em campo agora? Por quê? Porque o Soteldo está machucado, porque o Canóbio estava com cartão. É só assim que a nossa base tem vez? O André só entrou como titular daquela vez que começou a jogar porque o Hudson se machucou? Ia ser trocado pelo Babi do Botafogo? O Martinelli do mesmo jeito? A nossa base só entra na furada. E agora estão querendo colocar o Midian do mesmo jeito, na furada, com gramado ruim. Por que não ter colocado ele nesse jogo em outro jogo qualquer? Um jogo mais leve, mais tranquilo, que já estamos debatendo, há vários tempos. Por que não esperar então, já que esperou até agora? Espera para o jogo com a Chapecoense, acho que no domingo. Por que não deixa para jogar no domingo contra a Chapecoense aqui? Provavelmente um jogo mais tranquilo. Aí vai jogar se provavelmente ele entrar amanhã, contra o Operário, que é um time que está em ascensão, um time bicampeão paranaense, um time que leva poucos gols, que sabe jogar dentro do seu estádio. E aí? Vai colocar ele naquele gramado. Tomara que tudo corra bem. E agora? Quem vai ser o seu companheiro? Quem vai ser o companheiro de Midian se por um acaso ele vier a ser titular? Qual time você escalaria para esse jogo de amanhã? Já que devemos ter várias mudanças, né? A volta de Martinelli, volta de Canóbio, Castilho ou JK, Guilherme Arana ou René, Guga ou Samuel Xavier. A zaga ninguém sabe quem vai ser. Esse jogo, né? Essa escalação para o jogo de amanhã é uma incógnita, porque a gente não sabe, porque no domingo temos outro jogo contra a Chapecoense no Maracanã, né? Vamos chegar amanhã, vamos chegar na sexta-feira, deve ter um treino leve na sexta à tarde, talvez se tiver, um leve no sábado para jogar no domingo, e no meio de semana que vem temos o Bolívar na altitude, dependendo da vitória, porque em 2 jogos, 6 pontos, só temos 1 ponto. Temos que ganhar fora de qualquer maneira.
Então, esse jogo de amanhã é um jogo imprescindível, porque é um jogo estreia da Copa do Brasil, um jogo em que não podemos perder em hipótese alguma, porque quando vier no Maracanã vai ser um jogo muito difícil. Eles devem colocar uma carreta na frente do gol, se por um acaso eles vierem com o resultado positivo. E provavelmente podemos não conseguir nos classificar. Porque esse time pequeno, o Fluminense é danado para dar mole para time de pequena expressão. Mas vamos ver. Deixa o teu comentário aí sobre esse jogo de amanhã. Qual a tua escalação, qual o time você queria ver amanhã, né? Se inscreva no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo aí. Saudações tricolores. Se inscreva no canal para ficar legal.